Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à Hora do Pod. Sou Rafael Fernandes, sócio fundador da Mentor Hub, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante para diversos profissionais. A carreira não decola sozinha, o guia prático para conseguir sua próxima promoção. Para conversar comigo sobre esse tema, temos a Daniela Bautista. A Dani é uma profissional da área de treinamento e desenvolvimento, mentora e desenvolve projetos voltados a desenvolvimento de competências para liderança, comunicação, posicionamento e marca pessoal. É fundadora da consultoria Criar e uma das sócias fundadoras da Mentor Hub. Bem-vinda, Dani. Ai, Rafa, é uma alegria estar aqui com você. Obrigada pela oportunidade. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre a questão da dor silenciosa que é muito comum para os profissionais. Ou seja, aquele profissional que ele é tecnicamente brilhante, que ele entrega resultado, mas aí ele vê os colegas crescendo, subindo e fala, pô, mas não é possível, não é? Eu sou tão competente ou mais do que eles, eu não estou sendo promovido. Dani, por que ser bom no que se faz muitas vezes não é suficiente para crescer na carreira? O que acontece? Olha, Rafa, existem algumas regras que não estão escritas em manual, mas que foram identificadas por meio de comportamentos ou falta deles nos profissionais. Então, eu posso citar alguns deles. Você se tornar presente, por exemplo. Você mostrar a sua presença em termos de conhecimento, em termos de opinião. Você ser proativo na forma como você faz as coisas, como você apresenta as coisas. Você trazer nos seus encontros, nas reuniões, comentários, assuntos estudados, embasados em documentos, em materiais, em teses. Então, mostra que você se preparou, que você estudou, que você está embasado, que você está realmente preparado e é uma pessoa que tem confiança naquilo que está colocando de opinião, de informação. Isso tudo ajuda. E a própria marca pessoal também é extremamente importante. Você, hoje em dia, precisa mostrar que você é uma pessoa com credibilidade e autoridade. E a marca, você construir uma marca pessoal, ela é extremamente estratégica para você poder ocupar posições de liderança, de destaque dentro do negócio. Então, tudo isso ajuda a pessoa a se destacar. Então, isso responde um pouco sobre a sua pergunta, sobre a sua dúvida, né? Porque as pessoas, elas são boas, mas muitas vezes elas não mostram o que vai além do lado técnico. E hoje em dia, o que está sendo muito valorizado é o que vai além do lado técnico. É muito mais sobre comportamento. Muito bom, Dani. Aí você trouxe uma coisa na sua fala que foi a questão do que não está escrito, né? As regras não escritas, alguns comportamentos, ou seja, mas o que são essas regras, né? Quais são os comportamentos e habilidades são invisíveis que os líderes geralmente valorizam na hora de promover alguém e que não estão lá, não estão na descrição do cargo? Existem várias, posso citar aqui muitas, mas algumas aqui para você são importantes. Então, primeira coisa, ser visto importa tanto quanto ser bom. Então, você tem que ser bom, mas você tem que mostrar que você é bom. Então, não basta só entregar resultados, você precisa comunicar as conquistas de uma forma estratégica, né? Quem não mostra o que faz, deixa os outros receberem crédito. Então, é aquele marketing importante que precisa ser feito, mas de forma saudável. Então, você precisa ser bom e precisa mostrar o talento que você tem. Outra coisa, construir relacionamentos é extremamente estratégico, né? Construir networkings, precisa construir alianças, estar em grupos de influência, para que você possa também ser percebido. Falar a linguagem do negócio, não só a linguagem técnica, entender da cultura do lugar, entender sobre apoios, sobre o que está sendo falado ali, sobre o ambiente em si, as crenças, os valores daquela organização. É importante entender e viver aquilo. Aprender a influenciar com autoridade, então liderar projetos, inspirar colegas, gera, né, a adesão de outros cargos, de chefia, então isso tudo contribui para poder mostrar o seu poder de influência. Ter maturidade emocional, então saber lidar com conflitos, pressões de diferentes lugares, de diferentes perfis de pessoas, ter autocontrole e empatia, isso mostra sua maturidade emocional. Ter pensamento de dono, pensar como dono, então se colocar no lugar do gestor da empresa, enxergar como um todo e não só como só a sua tarefa. Saber se autopromover
sem parecer arrogante. Então, colocar ali sua opinião, compartilhar seus resultados, relatórios, em conversas com muita naturalidade e trazer também o coletivo. Não fale só do individual, mas traga o coletivo. Quem é o time que está te ajudando? Valorize o coletivo. Isso é muito importante para ajudar na tua imagem corporativa. E desenvolver habilidades políticas também é uma coisa importante, mas de uma forma saudável. Então, entender quais são as alianças, o timing, o jogo de interesses. Isso beneficia, mas saber fazer isso de forma saudável, né? Não é manipular, mas sim ter a inteligência para navegar nas relações de poder. Se preparar para as próximas funções antes dela chegar, isso é extremamente importante, e ser uma pessoa lembrada como alguém confiável. A questão da confiança é um ponto muito importante aqui. Existem três pontos aqui, né? É uma tríade. Existe a autoconfiança, a confiança dada e a confiança recebida. Como você está em relação a esses três pontos da tríade? Primeiro começa com você. Você precisa ter autoconfiança naquilo que você sabe, naquilo que você é bom. Você está conseguindo confiar nos outros? Qual é a confiança que você está dando nos outros? Para quem você está dando a sua confiança? Isso é importante. E você também está conseguindo gerar a confiança dos outros em você? Se tiver algum problema um desses três pontos aqui, é importante que você busque ajuda, busque melhorar, porque a confiança, ela é o ponto principal para você assumir qualquer coisa no seu mundo profissional. Bacana, mas aí você gerou uma dúvida para mim, assim, porque para mim sempre foi confiança excessiva no trabalho, era o suficiente, né? Ou seja, você vai lá e você confia no seu trabalho, você entrega, etc. Mas como é que isso aí pode ser uma armadilha? Né? O que impede alguém de virar gerente entregando muito, fazendo um trabalho duro, né? Ou seja, como é que a pessoa não vira gerente, não vira diretor fazendo trabalho duro? Olha, é interessante essa pergunta. A confiança, ela precisa ser desenvolvida, mas cuidado com os excessos. Pessoas muito autoconfiantes, que sabem muito bem tecnicamente, muitas vezes elas se acomodam, esquecem que a vida profissional está em constante movimento, constante mudança, inovação. Então, elas precisam se atualizar, estudar, pesquisar formas diferentes de fazer as suas entregas, de como podem aplicar em suas áreas de atuação. Tem que procurar se relacionar com pessoas inspiradoras, terem mentores que possam indicar caminhos e até facilitarem network. Então, é importante saber fazer política no meio corporativo, navegar pelos ambientes a ponto de mostrar-se mais colaborativos, cooperativos, né, e influenciadores, eles serem influentes dentro do processo. Rafa, o ponto é, a arrogância de quem se garante impede que essa pessoa enxergue mais à frente e muitas vezes impede que essa pessoa seja o melhor profissional. E quando eu falo isso, de ser o melhor profissional, eu não estou só dizendo no que elas fazem, mas o como elas fazem. E aí, eu estou falando de saber conduzir, saber liderar, saber se relacionar, saber ouvir, saber aceitar que nem sempre eles estão certos, que nem sempre essa pessoa está certa. Para isso, tem que haver muita humildade e empatia. Dani, você contou um monte de coisa aqui e no que você estava falando, uma das coisas que você soltou aí foi política. A política, para mim, eu ouço uma coisa suja, ainda mais política corporativa, parece um troço pesado até nos dias de hoje, né? Mas eu entendo o que você quer falar, na verdade, eu ver se é isso mesmo. Que existe uma questão de influência, que ela pode ser feita de forma ética, e existe o puxa-saquismo. Qual é a diferença de um e de outro e por que isso importa? É importante essa pergunta que você fez, Rafa. Construir influência é você saber conduzir as pessoas em relação às suas ideias da forma correta, mostrando benefícios para ela e para a corporação. O puxa-saco, na verdade, ele não está nem aí se aquilo que ele está concordando está certo ou não. Ele está preocupado em ficar bem na fita com alguém, seja com um líder, com um diretor, com um cliente. Aquele puxa-saco raiz, ele está preocupado, ele não está preocupado se a pessoa que ele está adulando está certa ou não, se ela está sendo ética ou não, porque ele vê um interesse pessoal dele em crescer e ter vantagens com aquilo que está sendo construído nesse falso relacionamento. E por que é falso? Porque na maioria das vezes, a pessoa em que ele está puxando o saco, ela sabe que ali está rolando somente interesse
para que a outra pessoa, aquele que está puxando o saco, quer ter alguma vantagem em relação a ela. Então, é mais ou menos por aí. Então, o importante é você construir influência e não você se tornar aquele puxa-saco, aquela pessoa que mostra que existe ali uma relação falsa que não vai trazer, no médio e longo prazo, vantagem para ninguém. Legal, bacana. Você trouxe aí um monte de dicas boas, um monte de ideias, mas na prática, assim, aquele profissional que está ouvindo a gente aí, já está trabalhando, mas sente que está invisível ali na empresa, o que ele tem que fazer? Qual é a primeira coisa que ele tem que fazer amanhã para começar a aumentar a visibilidade dele com as pessoas certas, sem parecer arrogante, sem parecer puxa-saco? Como é que é isso? O que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Bom, a primeira coisa que eu faria seria rever com quem que eu estou andando na empresa, né? Com quem que eu estou me relacionando. Então, será que eu estou me relacionando com as pessoas corretas? Pessoas que vão me agregar algo, que vão me ensinar algo, que vão me ajudar a mostrar meus resultados? Então, procurar tomar café, convidar para almoços, pessoas que você admire, que você goste, que você sabe que podem te ajudar, te agregar, te apoiar em projetos, que vão gostar das suas ideias, das suas melhorias. Isso é importante. Outra coisa também é você saber compartilhar seus resultados de uma forma concreta, né? E também trazendo a equipe junto com você. Não fale só de você, dos resultados, olha, eu fiz isso, que trouxe isso. Traga a equipe junto. Se você não tiver equipe, fale dos parceiros que você teve nesse meio do caminho. Áreas que te apoiaram. Então, como vocês conseguiram agregar valor para um negócio. Então, ao invés de falar assim, olha, eu finalizei aquele projeto X e tal, não. Nós, a equipe aqui, nós estudamos, fizemos, nós geramos oportunidade, conseguimos reduzir custos, agregamos resultados para a equipe de vendas acelerar os resultados de vendas em X%. Traga a equipe, porque isso mostra um lado muito mais colaborativo seu, e mostra que você é uma pessoa que está preparada, que valoriza outras pessoas, e hoje em dia, para ocupar determinadas posições, é importante que você goste de pessoas e que saiba comandar e saiba conduzir pessoas. Por que tudo isso funciona? Se você souber se relacionar, se você souber trazer as ideias suas com melhorias e agregando a equipe, mostra que você sabe vender o seu posicionamento de forma mais natural, então não fica nada forçado, você que se conecta com o negócio, tá? E mostra colaboração. É tudo que hoje em dia o mercado está valorizando. Você não vestir uma máscara, mas ser autêntico, então se agir de forma natural, você conectar os seus valores com os valores do negócio, da empresa, e o espírito colaborativo, que cada vez mais é muito importante para o crescimento das pessoas, principalmente por meio da liderança. Poxa, você trouxe um monte de coisa importante, Dani, um monte de coisas que são mudanças, né, que são necessárias para a pessoa, para ela poder ir para frente. E normalmente a gente aprende na tentativa e no erro, né? Você tem algum caminho que você acha que é um atalho mais inteligente para você não passar anos, né, tentando o que você está propondo? Tem jeito de fazer isso de uma forma mais simples? Tem. Uma das coisas que eu acredito que o processo de mentoria traz como um diamante é a troca de experiência que ela oferece. Então, hoje em dia, por que as mentorias estão sendo muito procuradas? Porque as pessoas necessitam de ídolos ou de pessoas que as inspirem, que as motivem, que as inspirem. E mentores, geralmente são pessoas que passaram por situações, que passaram por desafios, que cresceram, que foram bem-sucedidos e são bem-sucedidos e que podem inspirar outras pessoas. Então, não há nada mais reconfortante do que a gente ouvir de um mentor que nós admiramos, como foi que ele passou por uma determinada experiência profissional que eu estou passando no momento, então eu consigo aprender com essa pessoa, né, com quem já errou, com quem conseguiu encontrar um caminho para sair do problema, e isso ajuda a acelerar muito o processo. Então, o que levaria meses ou anos para eu aprender sozinho, na minha tentativa e erro, o processo de mentoria em si, ele ajuda a acelerar, ele encurta essa estrada.
porque eu consigo, por meio de ouvir uma pessoa que eu admire, que eu goste, que tem ali o know-how para me ensinar, para me dizer como foi com ela e como ela se superou em determinado desafio, eu tenho ali uma referência para poder aplicar no meu dia a dia. E isso acelera demais, aí encurta caminhos. Eu não tinha pensado em tudo isso que você trouxe aqui, e aí isso me gera uma outra questão, né? Como é que você, aliás, duas, né? Como é que você sabe que um mentor é o mentor correto, né? E como é que você vai, às vezes não dá para você pegar um mentor interno, né? Aquele seu, porque às vezes você está pensando na sua carreira fora da empresa também, né? Então, como é que eu sei, como é que eu acho um mentor para mim, um mentor certo, e como é que eu sei se é um mentor, ele está aqui do meu lado ou eu tenho que buscar do lado de fora da empresa? Bom, aquele mentor interno, geralmente é aquela pessoa, aquele líder, aquele chefe que você admira e que, poxa, você gosta do jeito como ele conduz determinados projetos, como ele conduz, como é o jeito de liderar dele, que te inspira. Então, geralmente a gente gosta de conversar, de estar por perto, de ouvir conselhos dessas pessoas e ajuda, contribui bastante. Mas, às vezes, para determinadas funções e papéis que você vai usar daqui para frente, nem sempre este mentor, essa pessoa que você tem ali internamente, ele tem as competências que você precisa para desenvolver esse papel e que ele possa te ensinar. Por isso que é importante buscar alguém de fora, porque aí ele tem ali essa pessoa de fora, com outras vivências, que desenvolveu outros papéis, teve uma outra jornada de carreira, ele vai conseguir mostrar para você o que está te faltando, o que você precisa desenvolver, de que forma você pode desenvolver, que é onde a gente fala das mentorias, né? Que nós temos a Mentor Hub, ela tem exatamente um desses pilares, né? De desenvolver competências profissionais, né? Comportamentais profissionais. E o mais interessante, quero trazer aqui, Rafa, é o sistema de matching que nós temos. Nós temos um sistema de matching inteligente, no qual a pessoa que está buscando por uma mentoria, ela entra na nossa plataforma e ela vai responder uma série de perguntas, e essas perguntas, elas conseguem mapear a necessidade, a dor daquela pessoa, o que ela está buscando, o que ela está sofrendo, o que ela está buscando. E com esse mapeamento, ela vai cruzar esses dados com o banco de dados que nós temos dos nossos mentores, porque ali nós temos já desenhado todo o perfil de todos os mentores. O que eles fazem, por onde eles passaram, posições que eles ocuparam, quais as competências que eles têm, quais as competências que eles conseguem desenvolver. Então, por meio desse cruzamento, desse match inteligente que a Mentor Hub tem, ele vai cruzar os dados daquela pessoa que está interessada no mentor com os melhores mentores que vão conseguir fazer um trabalho, que podem fazer um trabalho de ajudar essa pessoa a superar ou a desenvolver determinadas competências para determinadas posições. E aí, nesse match inteligente, nós oferecemos ali, sei lá, identificamos 1, 2, 3 perfis de mentores que são mais adequados, mais apropriados para fazer esse trabalho com essa pessoa, certo? Então, é por esse caminho. Então, existe ali o processo de mentoria interna, que é legal, que é saudável, mas muitas vezes, para complementar, é importante buscar alguém de fora do mercado com muito mais experiências técnicas e comportamentais que vai somar e vai poder ajudar essa pessoa que quer tanto se desenvolver na carreira a crescer mais rapidamente. Trouxe muita coisa bacana, obrigado. E mais uma coisa, a pessoa está lá, está no seu trabalho, entregando, ouviu o que você disse, mas que hora que ele sabe que ele precisa procurar alguém, uma mentoria? Né? Ou seja, é antes ele receber um não, ou só depois que o não acontece que ele vai procurar? Qual que é o momento correto de buscar um mentor? As duas coisas. O que muito acontece é que a pessoa recebe o não e fica perdida, né? E aí bate aquele desespero. Mas espera aí, poxa, eu faço tudo direitinho, trago resultados, e ainda assim não consigo ter a promoção. Ela fica confusa, né? A cabeça dela fica perdidinha. Nesse cenário, muitas vezes, vem sendo mostrado para essa pessoa ao longo do tempo, mas ela às vezes não quer enxergar, ela não quer ver, né? Ela acaba, parece que a ficha cai só na hora que o coleguinha dela foi promovido e ela não. É nesse momento que muitas vezes ela vai buscar ajuda, ela vai procurar um profissional externo, um mentor, para ajudar ela a mudar de rota e acelerar
essa conquista, seja ali dentro da empresa ou até em outro lugar, em outra empresa. Mas ela vai se mexer, porque ela vai se sentir incomodada e ela quer realmente sair daquela situação, quer mudar totalmente o jogo. Não? Então, pode ser um antes, mas muitas vezes acontece da pessoa procurar quando rola aquele não, que ela se sente mal, ela se sente incapaz, e ela quer sair desse sentimento ruim, ela quer mostrar que ela tem capacidade. E o processo de mentoria, ele é extremamente saudável para isso. Importante. Aí, você trouxe um aspecto aí que eu não tinha observado antes, que é a questão de estar direcionando a própria carreira, né? Porque você está preocupado aí com o que está acontecendo, né? Então, isso para mim parece muito uma mudança de mentalidade. Quando é que ele, o profissional, deve procurar deixar de ser passageiro, né, e se tornar piloto da própria carreira? Qual é o momento certo para isso? E que tipo de mentalidade ele tem que ter para fazer isso? É algo diferente do que o normal? Como é que é isso? Ele precisa pegar as rédeas da vida profissional dele, ele tem que assumir 100% a responsabilidade pelo próprio crescimento dele, sem esperar nada da empresa, chefe, sorte, enfim, que a empresa faça por você, que a sorte faça por você. Então, o que isso significa na prática, Rafa? Deixar de esperar reconhecimentos automáticos. Né? Nem sempre você fazer boas entregas vai te garantir promoções. Às vezes não te garante naquele lugar, mas pode te garantir em outro lugar. Mas a experiência, o que te torna, né, maduro nesse processo, está te preparando para alguma coisa que não necessariamente naquela empresa, mas pode ser em outro lugar. Então, primeiro é parar de esperar aquele reconhecimento. Tudo bem, você pode trabalhar para isso, mas não depender disso ali naquele local. Tá? Buscar visibilidade. Então, estar ativo a todas as oportunidades, peça feedbacks, se voluntarie para projetos estratégicos, construa relacionamentos chaves. Isso é muito, muito importante. E você ter um destino muito claro sobre o que você quer. Que posição eu quero ocupar, que cargo eu quero ocupar, que área eu quero ocupar, quais habilidades eu preciso ter para ocupar essa posição. Então, tudo isso ajuda. Então, em resumo, a virada de chave é você sair de uma postura reativa, né, onde eu espero que me vejam, que me deem valor, para uma postura proativa. Eu mostro o meu valor, eu crio o meu caminho. Então, aqui nós estamos falando de protagonismo. Seja protagonista da sua vida pessoal. Não seja refém ou não seja coadjuvante. Seja protagonista. Então, você vai conduzir a tua jornada. Seja naquele lugar ou em outro lugar. Mas aí nós voltamos para aquela questão de você ser notado, você ser percebido, você mostrar os seus talentos, mostrar com dados concretos o que você realiza, quais as relações saudáveis que você tem. Tudo isso ajuda a mostrar que você é uma pessoa confiável, uma pessoa que tem habilidades, e aí fortalece a tua marca pessoal. Muito bom, fantástico, Dani. E eu acho que, sim, muitos profissionais já devem ter percebido que talvez estejam no momento, que agora é a hora de estar olhando, né? Aliás, procurar ter o destino da carreira parece que é algo que as pessoas deveriam fazer o tempo inteiro. Né? Mas aí talvez esteja achando isso um pouco mais complicado. Né? E tem alguma coisa que a Mentor Hub faz que ajuda as pessoas para começar? Porque, assim, sem sair pagando, né, logo de cara, porque de repente só fala, vou fazer isso, já sai gastando. Tem alguma coisa que a Mentor Hub faz? A gente chama de um alinhamento gratuito, né? Então, existe uma sessão gratuita que nós oferecemos, que ela é uma forma de desembaçar a vista daquele profissional. Então, muitas vezes a pessoa chega ali para conversar com a gente e ela sabe que está passando por alguma questão, está com algum incômodo, mas ela não entende exatamente para onde ela quer ir, né? Então, saber enxergar o caminho, e chegar por meio de uma conversa descontraída que a gente oferece, mas com técnica, porque nós temos técnica, nós oferecemos ali uma série de perguntas que vão ajudar aquela pessoa, nessa sessão gratuita, a refletir, ter insights sobre o melhor caminho a ser seguido para ela e qual seria a receita do bolo para ela seguir rumo à felicidade profissional dela. Outro dia eu estava com um mentorado que não sabia direito, na primeira conversa que eu tive com ele não sabia direito se ele continuava na empresa que ele estava ou se ele ia para um outro lugar, né? Ele tinha muito medo de
de ir para um outro lugar e não ter o salário que ele tinha naquele lugar atual, de não ter os benefícios. Só que, onde ele estava, ele tinha um salário bom, ele tinha benefícios ótimos, mas não estava sendo enxergado, não estava sendo reconhecido e estava estagnado. A empresa parou ele ali e ele querendo crescer, e a empresa não dava essa oportunidade para ele. Então ele não sabia, mas ele estava incomodado, ele estava infeliz. Por mais que existe aquele salário emocional, que é justamente o reconhecimento e a oportunidade. Ele não estava tendo esse salário emocional lá. Mas alguma coisa o travava, dava medo de ele ir para um outro lugar, um outro caminho. Então, pela conversa que a gente tem, inicialmente, eu comecei a fazer algumas provocações nele para entender assim, poxa, então assim, o que te faz ficar ali na empresa onde você está hoje? Quais são os benefícios que você tem? Tá. E que benefícios você terá indo para um outro lugar? Lista aqui para mim. E comecei a jogar alguns insights, algumas provocações, e daí ele percebeu, ele falou, nossa, eu acho que eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não sei de que forma eu consigo conduzir esse caminho. Foi aí que nós começamos um trabalho de mentoria bem interessante, fizemos ali uma trajetória onde ele percebeu os talentos, os potenciais habilidades, né, os potenciais talentos que ele tem, desenvolveu algumas habilidades ali junto comigo, e hoje ele já está num outro lugar, numa outra empresa, muito mais feliz, muito mais realizado. Mas tudo partiu de uma primeira conversa, 40 minutos ali de uma conversa descontraída, mas que conseguiu já acender uma luzinha ali, opa, existe um caminho e eu consigo sair dele com a ajuda aí da Mentor Hub. Foi bem legal. Bacana, Dani. Dani, a gente está chegando agora no final. Muito obrigado por todos esses insights que você dividiu aqui com a gente. Acho que vão ser muito úteis para todos os profissionais que vão estar assistindo, que estão vendo aqui esse momento, né? E, então, muito obrigado, muito bacana. E é isso. Eu que agradeço, Rafa, pela oportunidade e espero ter ajudado aí o pessoal a entender um pouquinho de quais os caminhos que eles podem ter para poder ter um crescimento muito mais acelerado na sua carreira. Bom, pessoal, assim a gente termina mais um episódio da Hora do Pod. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Para conhecer um pouquinho mais sobre a Mentor Hub, você acessa o nosso site, acessa as nossas redes sociais, sempre mentorhub.com.br. Um abraço e até a próxima.